Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o deputado Cristóvão, seja bem-vindo a essa casa, galeria, imprensa. Eu vou utilizar o grande expediente, que acho que nessa minha ausência, vários fatos bombásticos aconteceram aqui no Maranhão, que não merecem passar despercebidos. São fatos que precisamos realmente ficar atentos para a forma como o governo está agindo, caminhando, deputada Adilásio. Como, por exemplo, a prisão do João Abreu, uma prisão absurda, onde o governador utilizou toda a estrutura da segurança pública para prender João Abreu simplesmente para querer espetáculo. João Abreu se colocando sempre à disposição da justiça. João Abreu sempre disposto a dar informações e na hora vai aquele espetáculo lá naquele aeroporto, bem ao estilo Flávio Dino de ser. Porque o que importa é o espetáculo. Para o governo, o que importa não é o povo, o que importa é o espetáculo. Então eu realmente não poderia deixar de condenar a atitude do governador Flávio Dino e do secretário Jefferson Portela, que precisa, ao invés de estar querendo fazer cena, é cuidar da segurança do maranhense, que não aguenta mais tantos crimes, que não aguenta mais essa insegurança que está acabando com o Maranhão, deixando as pessoas agora presas em suas casas, com medo de viver no estado. Defendi e defendo a saída de Jefferson Portela, porque só quem não entendeu ainda que ele precisa sair da Secretaria de Segurança é o governador Flávio Dino e ele mesmo. Porque o sistema de segurança do estado não está funcionando. E isso não é uma questão de ser oposição. Isso é um reflexo das ruas, o que nós estamos vendo acontecer. Também, na minha ausência, teve a pancadaria em Barra do Corda, onde os professores, deputada Adilásio, foram protestar contra a redução dos salários para o prefeito Eric Costa e tome pancada. E tome pancada porque ninguém aceita mais protesto. Márcio Gerri, do ladinho do prefeito lá, fez alguma coisa? Claro que não. Ele é do mesmo jeito. Inclusive incentiva esse tipo de arruaça. E aí depois vai choramingar lá em Barra do Corda, que a deputada Andréia me persegue. A deputada, ele tem que me esquecer e procurar trabalhar. Ao invés de estar choramingando, dizendo que eu fico perseguindo ele tem que procurar ajudar o governador dele a trabalhar. E parar de ficar fofocando em Twitter, de ficar com esse nhenhenhê que já está chato. Então, é como sempre digo, o governo não tem sensibilidade para as causas do funcionalismo. Do mesmo jeito que aconteceu, que os professores de Barra do Corda estavam reclamando lá para o prefeito e Márcio Gerri não fez nada, existe também aqui os cortes que Flávio Dino está fazendo com os funcionários do judiciário, cortando o dinheiro do judiciário sem querer dar o aumento para os funcionários do judiciário e fica tudo por isso mesmo. Eu não vejo ninguém se movimentando para ajudar. E as coisas continuam sempre do mesmo jeito, porque o Maranhão virou isso aí. E a gente só tem que rezar para que esses 3 anos passem rápido, porque o negócio está muito complicado.
Enquanto Flávio Dino persegue o funcionalismo público, enquanto Flávio Dino persegue ex-gestores, ele faz o quê com o pessoal dele que faz coisas erradas? Passa a mão na cabeça, como Simone Limeira. O que aconteceu, deputado Edilásio, com Simone Limeira? Aquela da propina, não sou eu que estou dizendo. Teve um extrato, deputado Antônio Pereira, bancário, com o dinheiro na conta dela. Aí depois vão dizer que a gente persegue, deputado Edilásio. Ela cobrou mensagens de celular pedindo um dinheiro para ajuda. O dinheiro foi parar na conta dela. Flávio Dino fez o quê? O que o governador fez? O governador não fez nada, porque ele só persegue os gestores do governo passado. Os dele, que todo dia são acusados de cobrar propina, que fazem as maiores loucuras dentro desse governo, ele não faz absolutamente nada, e aí já começam a achar, porque ele é conivente, deputado Antônio Pereira. É porque tudo passa pela autorização dele ou de Márcio Gerri. Márcio Gerri, quando a propina não é dividida, aí ele manda para a rua, como ele fez com o Luiz Júnior. Mas se fosse dividida rachadinha, pronto, estava tudo certo. Porque assim funciona o governo Flávio Dino. Essa que é a grande verdade. E também teve o fato dos impostos. O aumento dos impostos no Maranhão. Qualquer pessoa pode ver como está a receita do Estado. O Brasil está em crise, deputado Antônio Pereira? Tá. Mas analisem as contas do governo, a arrecadação do governo. Se tem justificativa para Flávio Dino fazer o que ele está fazendo, aumentando os impostos. Mas sabe o que ele faz? Sabe por que ele aumenta os impostos, deputada Edilásio? Não é porque o Brasil está em crise. Ele aumenta os impostos para aumentar os cargos comissionados de quem interessa para ele. Ele aumenta os impostos para aumentar a receita. Aumentar a receita não, para aumentar o valor que Márcio Gerri vai receber na secretaria dele para fazer a política. Essa que é a verdade. Diminui o orçamento da Casa Civil, humilha Marcelo Tavares, sobrinho de quem colocou ele no governo junto com o presidente Humberto Coutinho, e dá superpoderes para o superpoderoso Márcio Gerri fazer o quê? Nada, porque essa secretaria de Márcio Gerri não serve para nada, a não ser para ter cargos, para dar emprego e fazer esse tipo de baderna no Estado. Porque a verdade é essa, depois disso que eu persigo. Mas Márcio Gerri é um grande baderneiro. Ele adora fazer baderna, ele vai para os municípios, ele incita a violência das pessoas, ele não aceita que o governo receba críticas, ele não aceita ninguém que tenha um pensamento contrário ao do governo. Jornalistas que pensem diferentes são perseguidos. O governo Flávio Dino é isso. Então, é parar para pensar. Então não vem com esse papo de que o aumento dos impostos é devido à crise. Isso não cola. E quem é ele para agora dizer o que é supérfluo e o que não é supérfluo? Ele agora querer comparar o imposto de lancha, de helicóptero com refrigerante, que todo mundo bebe, deputado Edilásio. Às vezes a pessoa está com sede na rua, deputado Antônio Pereira, ela compra, existe refrigerante de R$1,59. Ele se acha no direito de fazer isso porque ele acha na cabeça dele que é supérfluo. Parar para pensar. O governador, ele ainda não se deu conta de onde ele está. Essa que é a grande verdade. Aí eu sabia que esse dia ia chegar, deputado Levi Pontes. Eu sabia que eu ia subir nessa tribuna e que eu ia lavar a minha alma
no sentido de não, deputado Antônio Pereira, lavar a alma no sentido de vingança contra ninguém. Mas é porque eu sempre disse da necessidade que uma Secretaria de Saúde tem de fazer uso de helicóptero. E não só de saúde, sou a favor das secretarias, dos secretários utilizarem helicóptero. Não tem problema nenhum. Agora sou contra Márcio Gerri chegar em Chácara, 9 horas da noite, com o helicóptero do GTA. E aí, todo mundo acha normal? Escondido numa chácara, 9 horas da noite, no helicóptero do GTA? Mas vamos voltar agora a Marcos Pacheco e depois vamos aprofundar Márcio Gerri, no momento adequado. Bora primeiro esperar ele ir para o Twitter se defender. Marcos Pacheco. Absurdo que se gasta, não há necessidade gastar com helicóptero. Eu quero conhecer o Maranhão, a realidade do povo. Não tem necessidade de fazer uso de helicóptero. Inclusive deputados subiram nessa tribuna, como o deputado Levi Pontes, dizer, meu Deus, o tanto deputado Edilásio, de deputados que subiram nessa tribuna elogiando a postura do secretário Marcos Pacheco de não utilizar helicóptero. Eu fiquei assombrada. E eu, nossa, como ele vai administrar a secretaria? O tempo de um secretário é precioso. Pensava eu. A demanda é muito grande. Tem municípios muito longes, deputado Antônio Pereira. Deputado Antônio Pereira, agora, 8 meses depois, deputado Edilásio, o secretário Marcos Pacheco, ele não usou um só helicóptero de uma vez. Ele usou 2 helicópteros. 2 helicópteros do GTA, que devia estar caçando bandidos. Por que o governador, por que a Secretaria de Saúde não faz uma licitação para uso de helicóptero na Secretaria de Saúde? É para não dar o braço a torcer. Somente por isso, para não dar o braço a torcer. A pior coisa é nós agirmos com irresponsabilidade. É falarmos coisas sem termos noção. O secretário Marcos Pacheco, gosto dele, não tenho absolutamente nada contra ele, mas ou ele foi de uma ingenuidade muito grande, e aí desse tipo de ingenuidade para o cargo que ele ocupa, não dá para ser secretário. Ou então ele quis enganar as pessoas, o que não acredito. Acredito realmente que ele foi ingênuo e acreditou que ele poderia andar o Maranhão todinho de carro, e uma hora ele não ia aguentar, nós sabemos disso. Ou então ele não trabalharia, ele ia ficar andando de carro. Então, o fato é que falaram muito. Inclusive o governador Flávio Dino, tem uma gravação, deputado Antônio Pereira, que o governador Flávio Dino elogiando a postura do secretário Marcos Pacheco, que não ia fazer uso de helicópteros. E faz uso de não um, 2 helicópteros do GTA, que devia estar caçando bandidos, porque o que está acontecendo no estado, eu quero saber se a criminalidade no estado está tão tranquila assim, para o GTA estar passeando com o secretário. Se realmente é isso que tem que acontecer. O helicóptero do GTA tem que estar indo com o Márcio Gerri, 9 horas da noite, descendo uma chácara. Quero saber se o helicóptero do GTA é para estar com o Marcos Pacheco. Ou também quero saber se o helicóptero do GTA é para estar com Simone Limeira, aquela da propina. É por isso que o Maranhão está desse jeito. E aí eu realmente fico, porque defender isso é muito ruim. Defender isso é complicado. Eles mesmos colocam os deputados dessa casa que precisam defender essas imoralidades numa situação complicadíssima. Porque eu não acredito que tenha uma pessoa que não sinta vergonha de defender uma coisa como essa. E eu sei que sentem. Eu sei que sentem desconforto. Então, são
denúncias graves que nós precisamos ficar atentos e ver realmente como o governo está. Fora, deputada Edilásio, a prepotência do governador, ele se compara com o Kubitschek. Quem é Flávio Dino para se comparar com o Kubitschek? Quem? Eu me pergunto, deputado Rogério, eu estava operada, eu estou operada, e eu estava em casa, sem poder me mexer muito. Deputado Rogério, quando eu via determinadas coisas do governador Flávio Dino, eu tinha vontade de me contorcer toda, de me levantar e vir para essa tribuna. Porque são coisas revoltantes, deputado Rogério. Eu acho inacreditável o que este governador faz e fala, deputada Edilásio. Uma parte para Vossa Excelência. Aqui, deputada Andréia, primeiro dizer que é muito feliz esse seu retorno nesta tribuna com este discurso. E realmente é uma piada quando a gente fala com relação à segurança pública do nosso Estado, com relação à prisão do ex-secretário, doutor João Abreu, aquela espetacularização na porta do prédio dele, chegar o comandante geral, ir para a porta e revistar carro e pedir para adentrar em outros apartamentos para ver se o doutor João Abreu estava no prédio. Enquanto isso, o secretário de Segurança mostra tamanha fraqueza do serviço de inteligência deles, enfim, que estava em Timon dizendo que ele ia sair do prédio preso, que ele estava no prédio, que sabia que ele estava no prédio, ele em São Paulo. O secretário de Segurança chega a ser tão pífio, e isso é que eu me pergunto com relação à segurança pública do nosso Estado. Assalto no Jaracati. Aqueles assaltos são corriqueiros, existem quase que diariamente aqueles assaltos ali no Jaracati, todos nós sabemos, como o secretário também sabia, a polícia sabe. Filmou, foi para a rede social, começou a circular em todos os grupos de WhatsApp, foi para os blogs, pronto. No outro dia, já estava carro da polícia lá, e o secretário de Segurança vai para o Twitter, deputado André, e fala, já sabemos quem são os assaltantes, orelha de rã e não sei quem. Se ele já sabia, por que ele não já prendeu? Por que teve que ter uma filmagem para ir um carro da polícia para lá? Porque se ele sabe quem são os assaltantes daquela área, por que precisa filmar para poder ter um ato da polícia? Ora, eu me pergunto, deputada Andréia, se não tivesse filmado, teria tido alguma atitude? Teria ido o carro da polícia para lá? Eu creio que não, porque já vem acontecendo esses assaltos quase que diariamente e nunca foi tomada uma providência. Precisou ser notório a ponto de ir para as redes sociais, e como eles são os erivezeiros de redes sociais, ele fala, ó, já sei quem são os assaltantes, o assaltante é orelha de rato e fulano de tal, orelha de rã e fulano de tal. Sim, tu sabe porque tu já aprendeu. Precisa assaltar para aprender? Entendeu? Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência. E com relação e mais um detalhe que me chamou muita atenção também, deputada Andréia, na prisão do doutor João Abreu, quando ele chegou no aeroporto, se vocês olharem as imagens que foi divulgadas nos blogs, existe um agente da Polícia Civil que desde a porta do avião, quando ele desce, aquela escada, está com o celular filmando o tempo todo. Quando ele vai entrar no carro da polícia, e o agente filmando o tempo todo. Eu pergunto também a Vossa Excelência, se isso é um procedimento, da Polícia Civil. Eu queria fazer esse questionamento ao secretário ao secretário Jefferson Portela, porque se for procedimento, é procedimento filmar, a gente chegar e ficar constrangendo ali o preso que está se entregando e o agente o tempo todo filmando. Acho que se o secretário tivesse lá, talvez tivesse feito até uma selfie, também junto com o doutor João, para botar nas redes sociais. Porque se for procedimento, creio eu que não é correto ser no celular do agente. Teria que ter uma câmera, enfim. Creio que não seja no celular particular do agente. Então fica essa minha pergunta também para o secretário Jefferson Portela. Muito obrigado. Obrigada, deputado Edilásio. Eu fiquei realmente muito impressionada com
com aquela prisão cinematográfica do João Abreu. Aquilo dali foi nítido e demonstrou claramente o objetivo da prisão. E temos que ficar atentos, porque a tendência, se vocês analisarem, todo dia é uma divulgação de auditoria. E não só na Secretaria de Saúde, a qual sempre falam que defendo. São em todas as secretarias, falando que houve desvio, afirmando que houve desvio e ninguém confirma o desvio. É um negócio completamente absurdo. E aí, temos que ficar atentos por esse tipo de postura que está tendo. O que aconteceu com João Abreu agora mostra como o governo Flávio Dino está agindo. E ele realmente não consegue governar porque o seu estilo é esse, é de condenar as pessoas. Essa que é a grande verdade. É um juiz que adora dar sentença condenatória. Ele ainda não conseguiu se achar. Ele está perdido. Ele não consegue administrar. Márcio Gerri tenta administrar, mas também é incompetente, não consegue. Márcio Gerri manda no governador, só que é pior do que o governador. Não houve, não existe uma equipe competente no governo, deputado Edilásio. A Secretaria de Educação muito ruim, a saúde despencando, e aqui o deputado Otelino de testemunho no Hospital de Pinheiro, onde o próprio diretor do Hospital de Pinheiro não conseguiu ser atendido no hospital que ele dirige porque não tinha material. Vocês conseguem entender uma coisa como essa, deputado Edilásio? O que eu havia dito. Aliás, deputado Cristóvão, eu vivo falando as coisas aqui nessa tribuna. Aí depois elas acontecem. Aí mudam de assunto como se nada tivesse acontecido. Eu vivo dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Primeiro sobem muito que rapidamente aqui. O hospital vai atender tantas pessoas, o hospital... Isso, deputado Edilásio, porque depois começam a assumir para si a autoria da obra. Mas aí isso daí é uma bobagem, porque o que importa é um hospital em pé para a população e para a população ser beneficiada. Agora, o hospital não está fazendo os atendimentos que deveria. O hospital, deputado Edilásio, é um hospital de alta complexidade. E ele não está funcionando como alta complexidade. E depois eu vou falar essa semana com calma sobre o Hospital de Pinheiro, que não está funcionando como um hospital de alta complexidade. Mas o básico do básico, inauguraram o hospital na Carreira para melhorar a imagem do governo, que está ruim, porque as pessoas estavam perguntando, cadê os hospitais? Todo mundo criticou tanto, agora o Flávio Dino só sabe dizer que vai inaugurar o hospital. Agora ele vai inaugurar o de Santo Inês, que ótimo que ele vai inaugurar. Que maravilha, porque as obras foram deixadas quase 100% prontas. O Hospital de Pinheiro foi deixado com 96% das obras concluídas. E na hora ele passa 9 meses para me entregar um hospital, para entregar para o povo um hospital onde nem o diretor do hospital conseguiu fazer um atendimento básico, ter um atendimento básico no hospital, porque não tinha material, deputada Edilásio. É chocante isso. E não adianta vir negar, porque é fato. Eu queria muito que o governador Flávio Dino, ao invés de estar pagando fortunas para ir para a mídia nacional, ficar fazendo cena nacionalmente, ele procurasse investir esse dinheiro aqui no Estado, procurasse investir o dinheiro na saúde do povo, desse uma volta nas UPAs, desse uma volta no Carlos Macieira, desse uma volta nos hospitais dos municípios, que estão se acabando. Inclusive, deputada Edilásio, deputados da base do governo acham um absurdo o que está acontecendo na saúde, mas não podem se manifestar. Porque realmente a gente só sabe depois que perde. A gente só dá valor àquilo depois que perde. Imagina se as pessoas que têm condições estão sentindo falta da UPA, do Carlos Macieira. Imagina o povo que precisa. Imagina o povo que precisa de uma cirurgia, agora não tem mais cirurgia, deputado Cristóvão.
As pessoas que precisam de consultas e esperam tempos e tempos por consulta, agora não tem nem perspectiva. A regulação agora, deputada Edilásio, é feita pelos diretores dos hospitais, eles que decidem quem é que vai ser operado. É política. Cadê o concurso público? Que o governador encheu a boca, inclusive aqui nesta tribuna, na sua posse da saúde. Esse seletivo que ele anuncia é concurso? Emprego de 1 ano para as pessoas? Esse é o concurso? É mais uma mentira do governador. Ele não está sendo nada diferente daquilo que ele condenou. E tudo que ele ainda consegue fazer é do que foi deixado para ele. A empresa que ele vai colocar essas pessoas foi deixada pronta no governo anterior. Eu quero saber cadê o concurso público da saúde, o que é que ele diz. Eu quero para ele ir para o Twitter dizer, cadê o concurso público? Concurso público é o que, deputada Edilásio? Eu vou ser concursado. Eu vou ter um emprego definitivo no governo, no estado. Esse seletivo que ele está fazendo é de 1 ano, 2, para trabalharem no governo. E isso é um absurdo, é uma mentira. Não é porque é um absurdo contratar pessoas por 1 ano ou 2, nada disso. É um absurdo porque ele subiu nesta tribuna criticando justamente isso e está fazendo pior. Porque ele mente, porque ele é uma mentira, porque ele é uma farsa, porque ele enganou o povo. Essa que é a verdade. Ficam muito preocupados em ficar rebatendo as pessoas. Ficam muito preocupados com quem é contra o governo. Tem que procurar não nos dar armas para subir aqui nessa tribuna para falar. Tem que procurar trabalhar com competência, trabalhar com vontade, trabalhar com dedicação, trabalhar em prol do povo que o elegeu, com toda a esperança de ter um Estado melhor, e não zombar daqueles que o elegeram, que estão se sentindo enganados. Prova disso, deputada Edilásio, são as pesquisas de opinião pública, onde o governador está caindo. São as pessoas insatisfeitas com o governo, e ele consegue ter a coragem de ir para uma televisão dizer que as pessoas têm que ter paciência, porque ele pegou um estado muito ruim, mas que ele está fazendo muito, que ele está fazendo demais. E eu quero que ele diga o que ele já fez, que não seja obra do governo passado. Pelo contrário, ele conseguiu acabar com o que tinha e não fez nada de novo. Então, ele e Márcio Gerri realmente precisam se unir para trabalhar definitivamente. Colocar uma equipe competente. Deputada, por gentileza, me ceda a palavra. Concedo, deputado Levi. Deputada, conversando com o secretário Marcos Pacheco, ele me confirmou que nunca usou 2 helicópteros ao mesmo tempo, como a digníssima deputada está fazendo crer. Então, é mais um discurso da oposição para tentar denegrir a imagem de um secretário que eu entendo que vai fazer história neste Maranhão com muita responsabilidade, implantando um serviço de saúde pública até então inexistente no Maranhão, de uma capacidade técnica digna de elogio e reconhecido por todas as autoridades de saúde do Maranhão. Então, deputada, a
Até nesses 9 meses de governo, o nosso secretário de saúde usou helicóptero 3 vezes, 2 em dias distintos, para fazer visita de emergência ao hospital de Pinheiro, para que se fizesse os devidos preparos para a inauguração. E uma vez apenas a Santa Inês, preparando também, fazendo uma vistoria técnica para dar mais celeridade à inauguração deste outro hospital. Tá certo, deputada? Quanto à prisão do ex-secretário João Abreu, eu não quero entrar no mérito da prisão, mas eu me lembro muito bem quando o ex-governador José Reinaldo Tavares, no governo Rosiana, foi preso com toda essa parafernália de imprensa, com todas estas imagens Polícia Federal, deputado Levi. Polícia Federal, mas foi dado cobertura por toda a imprensa, toda a mídia do estado do Maranhão, que a mim me pareceu desnecessário também. Eu gostaria que a senhora revesse os seus dados a respeito do nosso secretário do uso deste helicóptero. Muito obrigado, deputado. Deputado Levi, o fato é que em Santa Inês chegaram 2 helicópteros juntos. Marcos Pacheco um e o outro, deputado Eugênio, tem fotos. Um e outro. Não sou eu que estou dizendo, tem fotos. Lógico que ele não tem como estar em 2 helicópteros ao mesmo tempo, mas que existe um helicóptero bem aqui e o outro bem aqui, chegando a equipe para ir para o hospital, é um fato. Só que isso não é o que interessa, deputado Levi. O fato é que o secretário Marcos Pacheco condenou o uso de helicóptero. Ele disse que ele não usaria helicóptero. Ele disse que era errado o uso de helicóptero pela secretaria. E ele está vendo a necessidade de uso de helicóptero. Eu gostaria que ele usasse cada vez mais os helicópteros para inaugurar as obras, por exemplo. Fico muito feliz dele ter ido em Pinheiro, que ele vá em Santa Inês e que ele vá nos outros municípios. E quero, inclusive, que seja feita uma licitação para uso do helicóptero na saúde, para o secretário Marcos Pacheco ter como trabalhar mais. Não sou contra o uso de helicóptero, eu sou contra as pessoas agirem irresponsavelmente, falar, não estar dentro do cargo e condenar aquilo que não sabe. Condenou tanto o passado e agora está fazendo igual. Então, quero dizer que esse tipo... Um minuto. Que o governo realmente precisa entender que não está fazendo um bom governo, a população está entendendo que o objetivo do governo não está sendo a população e sim perseguir as pessoas. Márcio Gerri, ao invés de estar choramingando nos municípios a perseguição sofrida, ele precisa, eu acho que realmente, ele ainda não entendeu, e eu vou falar de uma forma muito clara e definitiva para o secretário Márcio Gerri, deputada Edilásio, que eu fui eleita em uma chapa, para começar a história, numa chapa adversária do governador dele. O que ele espera de mim? Segundo, eu sempre vou estar atenta àquilo que o povo está sofrendo. Ele espera o quê? Que eu seja subserviente ao governo? Eu fico, às vezes, impressionada com esse tipo de coisa. Eles precisam parar de se incomodar comigo. Eu tenho 3 longos anos pela frente. Eu tenho milhares de denúncias ainda para fazer. Eles precisam trabalhar. Ele, inclusive, ao invés de ficar no Twitter fazendo fofoca, ele deveria ir ficar perseguindo as pessoas, perseguindo o funcionalismo público, enquanto fica se trocando, insultando, xingando as pessoas, enquanto o Estado agoniza com a total falta de competência do governo, de um governo que ele ajuda não, que ele administra até mais do que o próprio governador. Ele devia estar preocupado com isso, em administrar o governo e procurar esquecer a oposição. Então, de nada adianta inverter as coisas.
São eles que perseguem as pessoas, que perseguem funcionários públicos, que não dão saúde para o povo, que fazem de uma forma com que as pessoas estejam pedindo socorro na segurança pública, que compactua na agressão aos professores e agora estão achando de perseguir mulheres. Obrigada a todos.